O objetivo de fazer o documentário sobre o Notório Saber, conhecimento empírico, tem a finalidade de fazer uma menção que, mesmo sem ter uma trajetória acadêmica, desenvolve suas capacidades artísticas com a mesma porcentagem daquela pessoa que estudou para aquilo, que é Rafael Souza, Benedito, Celso Madeira, Celiane Madeira e Wilson, para representar as demais categorias artísticas de Garapeba e de São Benedito. Um dos objetivos é colocar em evidência que temos grandes artistas na cidade que, além de serem valorizadas socialmente, serem também vistos como grandes profissionais, e quem sabe até ter uma renda melhor, né, para cada um deles. Olhar para eles é acreditar que não precisamos de uma faculdade nem de universidade, porque, colocando em pauta, temos as mesmas capacidades. É importante sim ter uma trajetória acadêmica, mas o nosso dom e talento coloca em pauta a mesma categoria de todos os artistas. Aí eu acho que nós temos as mesmas condições de expressar os sentimentos igualmente a eles. Quando eu fiz assim o Notório Saber, existe a categoria dos dons e a categoria dos talentos. Há uma diferença. As pessoas que nascem com talentos são aquelas pessoas que desde criança já desenvolvem do nada a brincar. De repente um menino pega um barro e começa a modelar um brinquedo com perfeição. De repente uma criança começa a brincar com o instrumento e vê que ele tem dons com notas. De repente o menino começa a construir carrinhos, estilingue e armas de brinquedo. De repente uma menina pega um tecido e começa a fazer suas próprias roupas de bonecas. De repente o menino começa a fazer movimentos de dança e depois se transformar em um bailarino. Isso eu considero dom. Talentos são aquelas pessoas que aprendem com facilidade. No caso eu e outros artistas do município, que a gente aprende observando. Já os demais aprenderam desde criança. Aí a gente começou costurando à mão. Pegava um lençol, pegava uma cortina, uma coisa outra, e ia costurando à mão. Aí depois a gente recebemos uma doação, um empréstimo de uma máquina de costura de Socorro Duran. Aí eu fui treinando, aprendendo sozinha, não teve ninguém para me ensinar. Depois já precisou da máquina, aí pegou de volta, a gente continuou costurando. Costurava à mão e levava para uma costureira passar na máquina. Aí depois eu ganhei uma máquina doméstica e estou com ela até hoje. Acho que tem uns 10 anos que eu ganhei essa máquina. Eu fui aprendendo através de vídeos no YouTube, no Face, nas redes sociais. Eu vou olhando os vídeos e vou praticando em casa. Eu acho que é aquele dom, né, que a gente tem. Eu não achei difícil costurar, mesmo sem ninguém nunca ter me ensinado nada. Mas eu faço roupa para mim, faço roupa para minha família. E sempre vai dando certo. Dá uma errada, a gente vai lá, vê o vídeo, aperfeiçoa e tamo aí. Sem ter nenhuma base, porque na minha família não tem ninguém que costure. Fui a primeira que surgiu essa vontade, tive o incentivo da minha família, me ajudaram, me deram a máquina, me deram condições, tecido, linha, e fui até hoje. Elogio e o reconhecimento, né? Quando o Socorro Duran, em uma festa dela, ela disse que vai ser uma homenageada, você se sente muito gratificante, é uma coisa muito... Você se sentir reconhecido, né, por aquilo que você faz. Elogio sempre tem. Quando eu visto uma roupa que eu fiz, o povo diz, roupa bonita, eu digo, foi eu que fiz. O povo diz, mentira. Eu digo, foi eu que fiz. Eu falei, mentira. Você quase sempre não acredita. Quando eu tô com um tempinho, eu vou lá, pego um tecido, pego uma roupa, desfaço ela, faço outra. Aí eu vou lá, faço um desenho assim, não profissional, né, só pra mim ter uma lógica do que eu quero. Desenho, eu digo, eu quero assim, aí vou tentando fazer. Eu vim para aqui em 1965, final de 1965. Ouvi uma turma tocando com orquestra aqui dentro, eu não sabia o que era orquestra, nunca tinha visto, nunca ouvi, tinha ouvido aquele som de instrumento musical. E fiquei louco por aquilo ali. No outro dia eu corri para aqui, para o Grêmio, vim aprender. Tinha um senhorzinho sentado ali na mesa,
que era José Adelino da Silva, conhecido como Zé Martins, era o professor de música que tinha na época. Quando eu entrei, ele olhou para mim e disse: não vou perder tempo com você não. E com 2 dias eu voltei de novo, fiquei insistindo. Aí ele, mas me deu um negocinho aí, ele me deu um pedacinho de papel, não me explicou muita coisa, me disse como era as notas, levei para casa, comecei estudando em casa, mesmo sem saber direito, voltei no outro dia, dei a lição a ele, ele me deu outra lição, eu bati a lição porque ele me ensinou como era a lição, mas eu não estava sabendo nada, porque ele não explicou por que era dó ali, por que era e, na época, não ensinou. E eu fiquei insistindo isso, e eu fui batendo uma liçãozinha com ele, e um dia eu cheguei aqui, tinha um menino chamando dó, ré, fá, lá, sol, notinha salteada. Eu, como é que tu sabe disso? Aí ele foi e me explicou, o Pirraia me explicou. O Pirraia tinha batido lição com outra pessoa, com o neném, e me explicou. Aí dali por diante, velho, não teve quem me sustentasse mais. Eu louco para aprender. Aí ele, José Martins adoeceu e botou o Nardo aqui, o sobrinho dele. Aí o Nardo veio um dia, eu bati 8 lições de música com o Nardo, uma noite. Nardo correu de Salvel, velho, disse: eu quero ver comigo, foi com você, que você bateu uma lição lesa de Matoíla, sua bestalhada, e eu quero ver amanhã com ele, comigo. Aí no outro dia o José Martins veio e eu bati 9 lições com o José Martins. Aí me deu um trombone. Eu levei esse trombone para casa na semana de carnaval. Mas eu ouvi a turma tocando aqui no Grêmio, o Zé Pereira, que eu não sabia nem que era a música do Zé Pereira. Ouvi, pananana, pananana. Cheguei em casa no outro dia, eu levei o instrumento de noite, mamãe me deixou soprar, porque estava o pessoal dormindo. Bem cedo eu já me agarrei com o instrumento e comecei fazendo na boca. Achando que estava tocando, né? O Zé Martinha passando na porta. Aí bateu na porta, naquele tempo era muita ignorância, né? Isso aí. Bateu na porta, quando eu abri ele disse: ah, rapaz, você já sabe tocar. Me deu o instrumento, me deu. Aí tomou o instrumento, eu fiquei sem instrumento. Quando foi no mês de junho, aí disseram a Neném vivia fora daqui, e Neném me arrumou o saxofone dele. Aí me ensinou esse cara de saxofone, e dali em diante eu comecei a soprar, ele me deu um livrinho, pediu que eu estudasse sozinho mesmo, e eu meti a cara. Quando foi 7 de setembro, eu toquei com a banda de música aqui. Então eu fiquei até hoje, já faz 30 e tantos anos que tomo conta da banda, sou maestro aqui da banda, e continuei aqui na banda até hoje. Sou filho natural daqui de São Benedito do Sul. Trabalho com artesanato hoje. Comecei aos meus 12 anos, fazendo algumas peças, reciclando, como lata de leite, fazendo aqueles carrinhos. E aí foi surgindo mais brinquedo, né? Aí a gente sem condições de comprar o brinquedo, aí pegava lata de leite, a gente começava fazendo aqueles carrinhos para brincar na lama. E daí foi surgindo. Onde eu morava tinha bastante cipó. Aí eu fiz um balaio e daí me empolguei. Aí procurei fazer mais e dar de presente aos colegas. Aí depois as pessoas foram procurando, comprando. E assim, depois comecei a trabalhar na serraria, onde eu me aprimorei muito. Dar acabamento em porta, pedaço de madeira, aí nas horas vagas a gente pegava e começava a fazer parte de machitaria, aí dava acabamento, passava verniz, ficava linda a peça. E daí, me aprimorando cada vez mais. Hoje trabalho com gesso, pintura e boto forro também em PVC, pintura de porta, acabamento, fazer cadeira de pneu, o puff. Aí a gente vai para a parte de decoração, onde eu aprendi muito com o Rafael, executar o serviço, né? E a gente coloca em prática e vai surgindo, a gente vai tendo outras ideias, e vai fazendo e dá tudo certo. Meu pai já trabalhava fazendo tijolo manuais, os tijolos aparentes. Aí ele já ia para o sítio, na olaria dele lá, e já fazia os tijolos. E eu já ia com ele e via lá. Enquanto ele estava fazendo os tijolos, eu já estava começando fazendo uns burrinhos de barro, aquelas pecinhas, as panelinhas feitas de barro. Isso quantos anos? Acho que uns 7 anos. 7 anos já. Então seu pai foi o verdadeiro inspirador, né? O oleiro. Ele não fazia artesanato, mas a arte dele era com barro. A casa da gente foi feita com um tijolo que ele mesmo fez.
Tu lembra da primeira peça? Eu tenho uma lembrança assim de um jumento, um burrinho feito do barro. Isso aí com quantos anos? Já com uns 7, eu era garotinho, pequenininho, uns 7 anos. Aquele jumentinho bem simples. E como foi que você despertou realmente, que você olhou assim e disse, não, eu posso fazer coisa melhor com o barro? O meu despertar com barro foi depois foi no projeto social, o PET, que lá também tinha algumas atividades com argila. Aí eu continuei também junto com os alunos, né, trabalhando com argila, fazendo umas peças pequenas, panelinha, os personagens típicos, um índio, um homem do campo, fazendo os personagens. E o burrinho foi melhorando também? Foi. Foi fazendo mais burrinho? E também trabalhando com o barro vermelho, aqui na região da gente, que é conhecido como o barro vermelho. Na rua onde eu moro, quando passavam os carros de cana, carregados de cana, eles deixavam o resto do barro dos pneus de frente à minha casa. E eu juntava aquele barro, porque eu não tinha um conhecimento muito assim da argila boa, da melhor, desse preparativo. A gente tinha um conhecimento que era o barro para fazer o tijolo, mas naquela época, né, era só focar assim mais no trabalho do tijolo. Aí eu com esse barro vermelho eu também fazia minhas peças de barro, sem cozinhar, cru mesmo, e pintava e levava para o PET também, como trabalho, né, exposição lá. E uma das primeiras peças foi um Papai Noel, feito com barro vermelho. Me diga aí, qual a diferença entre os barros? Tem a argila mais preta, mais marronzinha, e tem a vermelha. Ela se diferencia com as cores, né? Tem uma mais cinzenta, outra mais escura, uma mais preta, outra mais clara. Mas o principal da argila é a liga que ela tem. Você, quando pega a argila, um artesão me ensinou assim que quando você pegar uma argila, você faça uma cobrinha nela. Aí depois que você fizer aquela cobrinha, você dá uma torcida nela assim. Se ela rachar, aquela argila não é boa. Mas se ela continuar na mesma flexibilidade, ela é considerada uma argila de primeira. Diga aí, o que você achou de diferencial, né, quando você, desde criança, como você fala, que despertou o trabalho do teu pai, que não deixa de ser uma arte, né? É uma arte profissional também, ele fazer o tijolo. E você, vendo o trabalho dele, você deu continuidade, só que em outro segmento. Qual é esse diferencial que você acha entre você e seu pai? A diferença entre meu pai é que ele fazia essa arte do tijolo, que não deixa de ser também, né, uma arte que cria a casa, né, fazer casa firme, que é umas casas bem feitas, quando é feita com esses tijolos. Umas casas resistentes. E o meu é a área do artesanato. Eu acho que eu quis desenvolver o local, a nossa cultura, vamos dizer, desenvolver o segmento da arte aqui através do meu trabalho do barro. Aí você imagina assim, quando você era criança, que você trabalhava com esse material, com esse barro, você já pensava no futuro? Sempre eu pensei assim, no futuro, na questão do barro ser minha profissão, de eu conhecer o mundo através da arte do barro, mostrar o meu trabalho para as pessoas e também levar o nome de Igarapeba para o mundo. Me recordo quando criança, né, sentia essas loucuras essa coisa criativa, louca, mas sem conseguir distinguir, né, o que era realmente. Mas eu sentia já isso muito desde pequeno, desde criança. E quando eu ia trabalhar com minha mãe na roça, na cana-de-açúcar, eu lembro nitidamente nisso, de eu sentar, juntar algumas pedrinhas lá, tinha esse momento do criativo, de eu juntar as pedrinhas, transformando num castelinho. Sempre na escola, dentro da escola, eu sempre fui uma criança muito criativa, uma criança que fazia um trabalho de escola diferente, que já apresentava de uma forma diferente, que já levava alguns elementos diferentes.
e que sempre já gostava de desenhar e de fazer alguma coisa já para me expressar. Eu não tinha, tipo, técnica ainda, eu não tinha coisas que hoje eu sei mais, né? Algo mais profissional, com mais técnica, com mais pesquisa. Então, a gente não tinha internet, então era muito o que a gente via no livro, ou quando se tinha TV. Hoje eu consigo ter uma coisa aquela coisa mais profissional de saber o que está fazendo, de você sentar, de você pegar um croquis, de você montar, de você pesquisar o figurino, de você ir mais além em cada coisa. Mas antes isso não existia para mim. Era o que eu muito imaginava, eu queria poder aquela vontade de realizar. Mas o importante é a gente ser muito criativo, né? E até onde sua criatividade consegue chegar, né? O limite do ser humano, de como artista, de como um todo. Porque eu sempre fui muito do lado dos bastidores, ou seja, na maquiagem, no figurino, na iluminação, em toda essa parte eu fui muito da questão dos bastidores. Mas eu sei o que o artista, quando do palco, que o ator, ele sente, ou quando a pessoa que está atrás da coxia, ou sei lá de onde seja, também o que sente. Essa criança dentro de mim, o espírito dela ainda permanece de mim, porque essa lembrança ainda é muito marcante, assim, muito presente dentro de mim ainda.